Olá, me chamo Diego Rocha, sou presidente do Conselho Municipal da Assistência Social aqui de Fortim e hoje a gente inicia o nosso primeiro podcast, que foi intitulado Dose e Debate, uma conversa franca sobre drogas. É uma realização do CONPOD, que é o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, e a campanha que foi idealizada por esse conselho foi intitulada Campanha Escolha de Risco. Trouxe uns dados importantes aqui para vocês, referente ao nosso assunto de hoje, que segundo dados das Nações Unidas, hoje 35 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem algum tipo de transtorno com o uso de drogas, e no nosso país, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 6% da população brasileira tem algum tipo de dependência química. O nosso entrevistado de hoje, e no qual já agradeço por ter aceito o nosso convite, é o senhor Gelson Santos. Ele é um ex-dependente químico e ele já faz aqui no nosso município um trabalho voltado para resgatar jovens, um trabalho por meio da evangelização, não é isso? E no qual eu já agradeço por ter aceito o nosso convite. Fique bem à vontade para poder a gente tocar nesse assunto que, querendo ou não, é um pouco delicado. Mas que a gente vai passar para os jovens, para vocês que estão assistindo, um relato de uma pessoa que já viveu neste mundo, que conseguiu sair e que hoje prega e evangeliza, salvando vidas, salvando jovens, devolvendo à família um pouco de paz. É verdade. Seu Gelson, eu vou fazer aqui uma pergunta para você. Primeiro, como foi o primeiro contato com o mundo das drogas? Sendo que a maioria das pessoas, elas quando entram, às vezes na adolescência, às vezes na juventude, elas entram através de drogas lícitas, né? Começa com cigarro, começa com a bebida alcoólica, começa com as amizades, e aí já vai se acarretando para algo mais grave, por drogas mais ilícitas. Me explica como foi. Bom, já quero agradecer também, né, pelo convite. E no início, geralmente acontece através de frustrações, né? Um jovem, quando ele é frustrado dentro do lar, que ele não tem aquela assistência de um pai, de uma mãe, né? Aquele dia ser orientado pelo pai, pela mãe, sendo visto pelo pai e pela mãe, porque às vezes acontece de que o filho está dentro de casa, o pai está dentro de casa e a mãe está dentro de casa, mas é como se estivesse mortos para o filho por causa da falta de assistência, né, que o pai e a mãe deveria estar dando para o filho, sabendo o que ele está fazendo, aonde ele está andando, com quem ele está andando, observar os seus passos, né? Então, acontece muito da preferência entre um pai e dar uma preferência para outro filho, né? E isso causa frustrações. Então, Se sente rejeitado. Ele se sente rejeitado, às vezes até mesmo, vamos dizer, a questão de um jovem ser abusado, né? Abusado, quem sabe até mesmo sexualmente, e gera também a frustração no psicológico daquele jovem. E aí aquele jovem ele vai querer preencher esses vazios, como ele não pode contar muitas das vezes com os pais, né? Ele vai querer preencher os seus vazios no mundo, encontrando no álcool, né? na droga, no cigarro, nos vícios. E foi assim que aconteceu, né? Aos 7 anos de idade, eu era cristão, eu já acompanhava minha avó para a igreja e era uma bênção, porque eu cantava no coral das crianças, eu gostava muito de cantar no coral das crianças, mas houve uma preparação no qual eu saí da igreja com aos 12 anos de idade, né, que não me convém também contar aqui, mas eu saí aos 12 anos de idade e a partir daí eu comecei a querer conhecer o mundo através de algumas amizades, né? Aos 14 anos eu provei o primeiro copo de bebida através de amigos, de colegas, e aos 16 anos eu provei o cigarro de maconha, né? Provei o cigarro de maconha e após provar o cigarro de maconha, meus irmãos já tudo usavam, mas eu via sempre eles usando, né? Também, isso também conta muito. Influencia, né? Influencia muito, porque dentro de casa você está vendo alguém que está fazendo, e para você pode ser
normal, né? Alguém pode achar que é normal isso. Mas a sua família, ela chegou nesse primeiro momento que você começou a ter o primeiro contato, ela chegou a lhe reprimir, eles já sabiam, viam você usando? Pronto, eles não viam eu usando, eu usava escondido do meu pai e da minha mãe, sendo que os meus irmãos já usavam. E Eles aí, seriam quando reprimidos? Sabiam? sabiam, não. Seus pais também não sabiam. Não Todos usavam de forma escondida, né? Isso, eles não sabiam. Então, aos 16 anos, quando a minha mãe descobriu, ela me colocou para fora de casa. E quando ela me expulsou para fora de casa, ela já tinha feito isso com todos os outros meus irmãos. Bom, aí minha mãe, né, me colocou para fora de casa, os meus irmãos já sempre voltavam quando ela botava eles para fora. E ela, quando ela me colocou, na minha cabeça acontecia de que eu estava certo, né? Isso é um dos efeitos que a droga ela faz na vida de um jovem, Não, nunca né? teve o sentimento de culpa. Você não tem culpa, você não está errado, você vai mesmo se jogar, vai enfrentar. É uma das coisas que o inimigo ele procura colocar na cabeça de um jovem, justamente para que o jovem entre nessa vida e a sua vida seja destruída. Então eu fui para fora de casa, fiquei 4 dias embaixo da ponte de Aracati. Ah, foi em Aracati, no caso. Foi. Quando eu cheguei na ponte de Aracati, eu já comecei a sentir um sentimento de depressão, e esse sentimento de depressão estava colocando no meu psicológico que eu deveria me matar. Por conta do desgosto, porque minha mãe tinha botado para fora de casa, por conta de que os meus pais não me amavam, e aí começou a gerar um turbilhão de emoções. E aí eu peguei os meus materiais escolares, joguei de cima da ponte para baixo e fiquei com o pensamento de pular, mas ao mesmo tempo eu disse, não vou fazer isso, vou para baixo da ponte, vou pedir comida nas portas. E aí, isso com 16 anos de idade, e eu fiquei pedindo comida nas portas das pessoas em troca de Serviço. um serviço, exatamente, um serviço, lavar uma louça, varrer uma casa, fazer alguma coisa que a pessoa estivesse precisando. E aí, após 4 dias, a minha mãe descobriu que eu estava embaixo da ponte de Aracati, e ela foi me buscar. Quando ela me colocaram no carro, que eu cheguei em casa, eu tomei uma decisão. Eu falei para ela que eu não queria mais ficar ali, na casa onde nós morávamos, né? Eu queria ir embora para Fortaleza, tentar a vida. E aí ela decidiu, me enviou para Fortaleza, para casa da minha irmã mais velha. E lá eu comecei a trabalhar, né? Conheci uma senhora que ela era advogada da Solange do Aviões, né, do Siriguela, e comecei a ganhar dinheiro, trabalhar com eles, comecei a ganhar dinheiro, comecei a frequentar os melhores lugares dentro de Fortaleza, só que o vício ainda me levava para esse lado, né, através de amizades também que eu conheci na época, que bebia, que usava, e aí eu comecei a conhecer outros tipos de droga. Né? Até então era só maconha, mas através dessas pessoas, né, dessas amizades, conheci a cocaína, e aí depois eu fui conhecer o crack, e foi o fim da picada, né? Começamos a se envolver até que eu cresci, vamos dizer assim, profissionalmente e financeiramente, mas ao mesmo tempo todo o dinheiro que eu pegava não servia para mim, servia para droga, servia para os vícios, servia para não ter nenhum tipo de estrutura, né, familiar nem em casa. E aí chegou a prejudicar no trabalho? Chegou a prejudicar no trabalho. Com 1 ano eu saí desse serviço, né? E aí eu comecei a conhecer outros tipos de serviço, como um barman, comecei a ser bartender, né? Fazendo drinks e coquetéis, subgerente de restaurantes, mas todo o dinheiro também só servia para... E, consequentemente, demorava pouco tempo, né? Nesses empregos? Demorava. Devido ao vício. Pouco tempo. E aí até que um dia eu me aprofundei cada vez mais no crack e perdi tudo, né? Perdi tudo. Voltei para cá morar com a minha mãe. E morando com a minha mãe, comecei a traficar também,
na área da minha casa, comecei a traficar e comecei também através do tráfico e usando, né? Aí fiquei ameaçado por traficantes na época, fiquei ameaçado, mas aí sempre a minha mãe, meu pai se disponibilizava para pagar a dívida. E o conselho que hoje eu tenho é que não é bom, né? Isso é uma vida arriscada, é uma vida que não vale a pena entrar nessa área, né? Porque é uma vida que só leva você à destruição. Primeiro leva à destruição familiar, leva à destruição moral, social, você passa a ter desonra, ser desonrado, você passa a não ter mais uma família, você passa a não ter mais honra perante a sociedade, onde você anda, você é apontado, né? Você é apontado, as pessoas discriminam você, as pessoas não confiam em você, aonde quer que você esteja. Mas, seu Gelson, qual foi o estopim, assim? Você bateu o pé no chão e disse, eu vou sair dessa vida. Chegou ao extremo, chegou a tomar essa atitude, ou chegou em que nível? Bom, eu estava esperando você fazer essa pergunta. Essa pergunta, ela é a pergunta que ela mais mexe com a gente. Por quê? Porque no período que eu estava sobre a droga e sobre o efeito de drogas, eu não ouvia minha mãe, não ouvia meu pai, não queria saber de orientações do meu pai e da minha mãe, né? Justamente por conta lá do passado, que já eram as frustrações que havia no psicológico, por não ter a assistência deles quando jovem, a orientação, né, deles quando jovem. Então, Deus, ele preparou a minha mãe e levou, né? Deus me deu a oportunidade até mesmo de ver a minha mãe morrendo. Ela começou a infartar e aí a gente tentando levar ela para o hospital, não deu tempo, ela faleceu dentro do carro. E aí, mesmo assim, depois que ela faleceu, eu passei ainda, eu acho que quase um ano, ainda sob efeito de dependência, de drogas, e entre outras coisas que não cabe falar aqui. E aí, depois de todo esse período, passando por todo esse processo, eu começava a sentir de que eu tinha perdido tudo, tinha perdido a estrutura da minha vida e que se eu não tomasse uma decisão de largar o vício, largar aquele mundo que eu estava indo, eu ia morrer assim, né? Então, com 4 meses depois que minha mãe morreu, houve também outra tragédia na família. Meu sobrinho, que também era envolvido com drogas e efeitos também, mataram ele. E aí também eu comecei a sentir uma síndrome do pânico. E através dessa síndrome do pânico, que eu achava que a qualquer momento alguém ia chegar e iria me matar também, porque gera no nosso psicológico esse pensamento. E aí eu falei que eu tinha que parar. Se eu não parasse, não tinha nenhuma outra oportunidade para mim. E no fundo, Deus sabia que lá no meu coração tinha uma vontade de mudança, uma vontade de transformação, uma vontade de ter uma vida social honrada, de ter uma vida social vista pela sociedade, de ter honra, de ter respeito, confiança. Eu tinha esse sentimento no meu coração, mas eu não tinha a oportunidade. Por quê? Porque as pessoas, elas não dão mais essa oportunidade para você por conta de saber como você está. Preconceito, né? O lado que você está indo. Então gera o preconceito, a desconfiança, tudo isso. Mas existia uma possibilidade, que essa oportunidade, a única pessoa que poderia dar uma oportunidade era eu mesmo. A minha era eu mesmo. Se eu tinha esse sentimento no coração de mudança, de transformação, então era eu que tinha que tomar a primeira iniciativa, né? Não foi necessário eu procurar a casa de recuperação. Eu tomei essa decisão no meu coração e por conta da abstinência eu tive que fazer tratamento pelo CAPS, né? Passei 1 ano e meio com depressão, ansiedade
gerou dentro de mim um turbilhão de emoções, é, querendo me levar para a droga novamente, só que eu ali sempre perseverante, né? Sempre insistente. Não foi fácil. Passei um ano passando por esse processo e um ano caindo, né? Uma hora ou outra eu estava ali caindo no vício, usando, mas ao mesmo tempo, se eu passasse a noite usando, quando era no outro dia, eu dizia que precisava me reconciliar com Deus e não querer mais. E aí eu já estava no outro dia dentro da casa do Senhor, me reconciliando com o Senhor. Então, foi um ano também esse processo, mas um dia eu tomei uma decisão e eu disse, eu vou descer as águas, vou ser batizado nas águas. E assim como eu escutei testemunhos de pessoas que desciam as águas e com câncer, e quando subia era curado, pessoas que desciam as águas com AIDS e quando subia eram curados, não vai ser diferente na minha vida. Eu vou descer as águas e quando eu subir eu vou ser curado. Eu não vou mais tomar remédio controlado, não vou mais ficar dependente dos medicamentos. E para a glória de Deus, foi assim que aconteceu. Eu desci as águas e quando eu subi, já subi curado. Hoje já faz 7 anos, né, para a glória de Deus, que eu não tomo mais remédio controlado, fui liberto do vício, fui liberto de, entre outras coisas, que o vício leva você a fazer, né? E assim, através da minha atitude, da minha decisão, que não foi fácil, mas foi através de mim mesmo, eu tomei a decisão. E perseverei. A questão é perseverar. Se você está passando por alguma situação na sua vida que você acha que não tem força, que não tem ninguém que esteja lhe dando assistência, mas no fundo lá do seu coração você tem esse querer, essa vontade, só depende de você. Você pode, você consegue. Seu Gelson, hoje você é uma nova pessoa, a gente percebe. E vou fazer uma pergunta para você que eu queria ter feito quando você tinha 16 anos. Porém, não me conhecia, estou te conhecendo agora. Mas eu vou fazer a pergunta: como você se imagina daqui a alguns anos? Daqui a uns 10, 15 anos? Bom, hoje eu já vejo na minha vida uma grande mesmo transformação de vida, né? Pela atitude que eu tomei de querer. E hoje eu me vejo assim, um homem transformado, um homem conhecido pela sociedade. Hoje trabalho com jovens, trabalho com evangelização, justamente nessa área de pessoas que estão em vulnerabilidade social, de risco social, né? Quando eu voltei para lá, para minha casa, eu tive que sair da minha casa para poder morar dentro da igreja durante um ano, porque eu estava correndo risco também de entrar nessa vida novamente. E respondendo essa pergunta, eu me vejo uma pessoa vista pela sociedade como um homem honrado, né? Exemplo, a palavra certa é essa, como exemplo. A palavra de Deus, ela fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, essa é a imagem e semelhança do Senhor, né, para as nossas vidas. E hoje eu agradeço muito a Deus pelo que Deus fez na minha vida e como a sociedade me vê hoje. A questão não é nem como eu me vejo daqui a 10 anos, mas é como a sociedade vai me ver pela construção que eu estou fazendo hoje na minha vida. Sr. Gelson, eu quero agradecer por você ter participado, né, desse bate-papo aqui com a gente. Seu testemunho ele vai ser de grande valia, certo? E a gente também agradece você aí do outro lado da telinha, que acompanhou e participou. E esse é o nosso primeiro tema que a gente está falando, mas a gente vai ter outros podcasts com outros temas que serão abordados. E, no mais, meu muito obrigado. Amém. Deus abençoe. A nós todos. Tchau, tchau, gente. Obrigado.